Chegando para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição Betel. Quarta lição, hein? Anota aí porque, ó, tá voando. Batismo com o Espírito Santo, distinção, evidência, propósito e resultados é o tema. Eu sou Aguinaldo e espero que esteja tudo bem com você. E se você não for inscrito, se inscreva aí no canal, acione aí o sininho, larga o dedo aí para que você possa receber todas as nossas notificações, tá bom? Não esqueça aí de dar o like, porque o like fortifica o vídeo, e compartilhar e deixar o seu comentário. Comenta se você concorda, se você discorda, acrescenta alguma coisa, porque nós estamos aqui numa via de mão dupla. Essa daqui é a sala do ensino do Instituto Nayote. Enquanto a gente ensina, a gente aprende também, e a gente precisa desse feedback seu aí para nós compartilharmos informações. Tá ok? Olha, o nosso texto áureo diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Vamos anotar algumas coisas aqui, porque são aquilo que nós vamos chamar de palavra-chave, tá bom? São as tônicas. Olha, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Anote essa tônica aí, porque isso é importante. Atos 2, 4. E a verdade aplicada diz: o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração, evidenciada pelo falar em outras línguas, visando capacitação para evangelização. Os objetivos dessa lição, quais são eles? Mostrar que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta, destacar a evidência do batismo com o Espírito Santo e expor o propósito do batismo com o Espírito Santo. Texto de referência, nós não vamos ler para nós ganharmos tempo, nós temos aí meia hora para nós fazermos esse resumo, apesar que esse tema aqui ele é bastante extensivo. Nós temos um vídeo aí falando praticamente da introdução de Atos capítulo 2, dando ali o contexto geográfico de quando eles saem do Monte das Oliveiras e vão para o cenáculo. Então, qualquer dúvida, fale conosco, deixe o seu comentário que nós vamos colocar aí o link do vídeo para você assistir. Atos 2, 1, 2, 3, 4 e 5. Esses 5 versículos são o texto de referência. Na nossa introdução, nós veremos que o batismo com o Espírito Santo, isso é outra coisa importante, ó, é uma experiência distinta da regeneração e tem a glossolalia, ou a glossolalia, como evidência física e intelectual. Também veremos o propósito e os resultados do batismo com o Espírito Santo. Mais uma vez aqui, batismo com o Espírito Santo. Quero deixar minha Bíblia aqui aberta no livro de Atos. Vamos lá. Batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta. Distinta de quê? Batismo com o Espírito Santo se distingue da salvação. Vamos lá. Quando uma pessoa se converte, ela passa a ter o Espírito Santo dentro dela. Então nós vamos ver aqui alguns textos, só para a gente compreender isso, para a gente não fazer aí uma certa confusão. É Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vós.
E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quando a pessoa se converte, ela passa a ter o Espírito Santo dentro dela. Ela passa a ser a habitação do Espírito. Ela passa a ser templo do Espírito Santo. O 8,16 diz: e o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito, o espírito humano, que somos filhos de Deus. Vamos para mais um texto. Poderíamos ler também 6,19 de 1 Coríntios, né, que fala que nós somos templo do Espírito Santo, morada, mas eu quero ler aqui um texto de Efésios 2,22, que diz assim: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Se você quiser, para poder dar mais uma referência, nós poderíamos ler o 6,19 da carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós? Então o Espírito Santo está em nós, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos. Então nós já encontramos vários textos aí que nos mostra que quando nós nos convertemos, quando o homem se converte, o Espírito Santo, que convence o homem, conforme João 16, 8, ele, o Espírito, convencerá o homem da justiça, da justiça, do pecado e do juízo. Esse homem é convencido pelo Espírito Santo e esse homem passa, após se render ao Espírito Santo, ser a morada do Espírito. Vamos lá. Então esse aqui é o tópico 1. O tópico 1, que vai falar da distinção, ele vai falar justamente da regeneração. E aí nós temos um exemplo aqui de João 3, 1 e 8, quando Jesus fala com Nicodemos, e também de Tito 3, 5. Não vou ler para nós ganharmos tempo aqui, tá bom? Mas é importante que você leia. Essa expressão regeneração, ela vem do grego palingenésia. O que é uma palingenésia? De palim, de novo, e gênesis, nascer, né? Origem. É quando o homem nasce de novo. Quando ele nasce de novo, nasce em que sentido? Nicodemos faz até uma pergunta: mas pode eu, sendo grande, voltar ao ventre da minha mãe? Não nascer no sentido físico, mas o nascimento espiritual. A palavra morte vem do grego thanatos, quer dizer separação. Quando alguém morre fisicamente, a alma e o espírito se separam do corpo. Quando alguém está sem Deus, ele está morto espiritualmente. O seu espírito está separado do Espírito de Deus. E quando o Espírito convence esse homem de que ele precisa se arrepender, e ele se arrepende, esse contato ele é restaurado, ou seja, ele passa a viver para Deus. Por isso é um novo nascimento, é o nascer de novo, é o nascer de Deus, é o nascer do alto. Só o Espírito Santo opera isso em nós. João, ele fala isso no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12, diz assim: mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A saber, os que creem no seu nome. Então isso é importantíssimo,
porque nós, nesse processo de novo nascimento, nós somos integrados como filhos de Deus. Vamos seguir aqui. Então essa é o 1.1 e o 1.2. Distinto da santificação. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo, ele é distinto da santificação. Santificação é o que a gente precisa para vivermos uma vida de testemunho, uma vida que mostra que nós somos, mostra a quem servimos. Na verdade, o que nós professamos é a evidência, a característica da nossa fé. Então vamos lá, essa santificação, como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus? Orando, lendo a palavra, 17 de João, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E vivendo uma vida com Deus. Nós vamos ver, por exemplo, que na igreja primitiva, eles buscavam a Deus em santificação. Eles tinham medo de ter uma igreja morta, mas não tinham medo de morrer. Hoje, o medo de morrer foi substituído pelo medo de ter uma igreja morta. Então, a gente prefere ter uma igreja morta do que morrermos pela fé. A santificação daqueles homens ali da igreja primitiva era tão aguda que eles tinham medo de ser mortos espiritualmente, mas não tinham medo de serem mortos fisicamente. A dinâmica deles era essa. E no meio de uma geração onde procura-se um evangelho ao seu bel prazer, onde o Cristo não contém nesse evangelho, automaticamente nós vamos gerar uma geração sem a santificação, que gosta de ser elogiada, que gosta de uma mensagem que massageia o ego, mas a palavra que santifica é a palavra que nos confronta. E a santificação é o que faz nós crescermos em comunhão com Deus. Moisés, quando ele estava indo para Canaã, ele disse para Deus, se a sua presença não for, eu não vou. O que adianta Canaã sem a presença de Deus? O que adianta a gente chegar lá em Canaã sem Deus? Só de uma maneira ritualística, religiosa, irmos e chegarmos a Canaã, se Deus não está conosco, se Deus não vai conosco. Então Moisés optou, se tu não for, não me faça sair. Se tu não for, eu não vou. Eu preciso da sua presença para poder prosseguir. Então a santificação é essa temática de a gente buscar Deus e viver uma vida que agrade a Deus, ao Espírito Santo, de acordo com a sua palavra. José Armando Sidaco tem um livro que é muito importante, que fala sobre a santidade. E é talvez um dos melhores que eu já li na área, que o nome do livro é Um Grito pela Santidade. Se você puder adquirir esse livro, fica aí uma excelente obra sobre santidade, algo tão extinto hoje em nosso meio. Vamos lá. O 1.3 diz assim: distinta do batismo no corpo. Batismo no corpo é o que a gente lê aqui, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós fomos dados beber de um Espírito. O que é isso, o batismo no corpo? O batismo no corpo é o ato de você ser enxertado ao corpo. É o ato de você agora ser mergulhado ao corpo, se tornar membro desse corpo. Por exemplo, essa minha mão, ela está aqui, enxertada em mim. É membro do meu corpo. Aí nós vamos lá, vamos entender isso aqui,
A palavra batismo, todas as vezes que nós encontrarmos a expressão batismo, nós vamos encontrar também lá em Marcos 10, 38, quando Tiago e João fazem umas perguntas para Jesus: Senhor, deixa que a gente se assente um do teu lado, uma à sua direita lá no seu reino, uma à sua esquerda e uma à sua direita no seu reino. Aí Jesus falou assim: vocês podem ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Então nós vamos encontrar várias vezes a expressão batismo. Batismo na água, batismo de sofrimento, batismo no corpo, batismo no espírito. A expressão batismo, ela vem de bapto, que quer dizer mergulhar, ou de baptizo, que quer dizer mergulhar totalmente. Para um grego, o batismo era o ato de você pegar um pano branco e colocar uma vasilha com corante, e ele mergulhar aquele pano e tingir aquele pano. Essa era o ato de batismo que foi emprestado para o grego. Então, todas as vezes que nós lermos batismo, nós estamos falando de algo que está sendo introduzido, que está sendo enxertado, que está sendo mergulhado, para a gente poder entender essas definições aí de uma maneira mais coerente e mais fácil. Então nós estamos falando de batismo no corpo. Batismo no corpo é porque nós nos tornamos agora membros, somos agregado ao corpo de Cristo. Tá com alguma dúvida? Não saia dessa sala de aula sem dúvidas. Ou não saia com dúvidas. Não saia dessa sala de aula com dúvidas. Saia dessa sala de aula sem dúvidas. Isso aqui é uma sala para a gente aprender junto. Tá ok? Joga a sua dúvida aí e a gente vai responder. Nem que seja num vídeo, de repente, para não responder lá escrito. Vamos lá que a hora vai embora. Evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo. Aí nós temos aí a glossolalia. Ó, a glossolalia é línguas estranhas. Então nós temos duas palavras gregas aí. Alalia quer dizer língua. Língua pode ser língua como membro ou língua estranha, uma língua que não é um idioma, uma língua que não se aprende. Tá bom? Então isso é importante a gente compreender isso aí. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Glossa é a expressão para língua, rebobina. Glossa é a expressão para língua. Língua pode ser língua membro ou pode ser uma língua estrangeira, tá bom? Uma língua estrangeira. Ilalia é a linguagem, é uma fala. Então você tem uma glossolalia, você tem uma língua, uma fala que ninguém tem como aprender, tá? Se a gente pegar aqui, ó, Atos capítulo 2, que nós vamos chegar aqui para a gente tentar compreender esse assunto. Então nós temos a glossa, a língua, a lalia, a fala, mas nós temos uma outra expressão que é a xenolalia. A xenolalia, ela não está aqui na Bíblia. Xeno quer dizer estrangeiro e lalia, fala. Seria falar uma língua estrangeira. Você pode ser uma língua que você não dominava, mas você está falando. Só o que aconteceu aqui no Pentecoste? No Pentecoste, eles falavam línguas estranhas. A glossolalia, que é uma língua desconhecida da terra. Era essa língua que não possui correspondência em idioma nenhum humano. Isso é glossolalia. A xenolalia são idiomas normais, são idiomas humanos, reais, que pode ser até desconhecido dos que falam, mas é uma língua falada em algum país. Então vamos lá, o que aconteceu em Atos 2? Olha, deixa eu ler o texto aqui para a gente entender, para a gente compreender. Eu faço um resumo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento. Então olha só, o como aqui determina que é um símile, é uma figura de linguagem.
veio um som como de um vento, mas não era um vento, um som parecido com um vento. Impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, de repente, vem o sol, e o 3 diz assim, ó, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Outro como aqui, outro símile. Línguas parecidas com línguas de fogo. Aquelas línguas que solta segundo o fogo, quando o fogo está aceso, muito alto. Do Espírito Santo, olha, todos... línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Ó, apareceram línguas em cima do A, do B, do C, do D, e foram vistas. Cada um via na cabeça do outro essas línguas de fogo que parecia. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. A expressão grega aqui é heteroglossais. Começaram a falar línguas estranhas, segundo o Espírito lhes concediam que falasse. Eles falavam línguas estranhas e não língua estrangeira. Xenolalia, língua estrangeira. Glossolalia, língua estranha. Não se define. Tá bom? Então por aqui a gente já entende alguma coisa. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram heteroglossais, é a expressão grega para outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Olha só, é o Espírito que estava concedido. Quem estava habitando ali? Aí diz que estavam habitando ali várias nações. Na verdade, essas nações que estavam habitando ali são justamente judeus da diáspora, da dispersão, ou algum prosélito ao judaísmo, que havia se convertido ao judaísmo. No versículo 6, depois ouviam cada um falar na sua própria língua, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. O 7 diz, estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus. Aqui já estão usando um termo pejorativo, porque além de os galileus falarem um aramaico mediano, eles eram extremamente capenga no grego. E eles estavam ali ouvindo eles falarem na sua própria língua. Vamos entender isso aqui. Vamos lá. Tanto judeus como prosélitos, como ouvimos falar nas nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Esse 11 aqui, ele é importantíssimo. Importantíssimo. Mas antes do 11, eu quero destacar aqui o 5, que diz assim, ó. Ora, estavam habitando em Jerusalém homens judeus piedosos. Essa expressão piedosos aqui é do grego eulabes. Essa expressão só é usada para falar para judeus. Então, estavam habitando aqui homens piedosos, homens judeus, judeus devotos, judeus tementes a Deus. E seguindo o texto, o 11 diz assim, ó, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas a grandeza de Deus. O que aconteceu? O milagre aqui foi de audição. Deus batiza eles com o Espírito Santo. Eles estão aguardando uma promessa 10 dias de Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Permanecei na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. O que é revestir? É vestir por cima. É vestir de novo. Aqui está se cumprindo Mateus capítulo 3, versículo 11. Que diz, João diz, após mim vem um que é maior do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí, a gente vê em Atos capítulo 1, versículo 5, que diz assim, ó, porque João, na verdade, batizou com água. É Jesus que está falando isso. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois
destes dias. Dito isto, Jesus, logo após ele é assunto ao céu, em Lucas 24, 50, 51. Vamos seguir aqui porque nós temos um ponto aqui importantíssimo, que depois a gente pode fazer um vídeo só falando disso aqui, com quadro, para você vai entender isso aqui melhor, tá bom? Mas olha, presta atenção nisso aqui. Depois dessa manifestação de línguas estranhas, e eles ouviam na sua própria língua, o milagre era de audição, nós vamos ver que eles estão ouvindo eles falarem línguas estranhas, e eles ouvem nas suas línguas, mas eles estão ouvindo, eles não estão pregando para eles. Eles estão ouvindo eles falarem da grandeza de Deus, que é o verso 11. Eles estão trazendo temas de exaltação a Deus. É isso que eles estão ouvindo. Não está havendo pregação. A partir do 13, eles começam a zombar e diziam, estão embriagados, porque era a terceira hora do dia. Aí levanta Pedro, o líder, no idioma deles, pode ser o aramaico, pode ser o grego, e ele diz assim, então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nestes termos, varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém. A partir do 14, Pedro começa a pregar agora na xenolalia. Agora ele começa a falar um idioma que os homens entendem, que os homens aprendem, que os homens conhecem. Aqui ele começa a pregar no idioma dos homens. Até a parte de cima eles estão falando em mistério, línguas estranhas heteroglossais, e eles estão ouvindo eles falarem na sua própria língua. Vamos lá que eu vou te dar o trunfo disso aqui agora. O 11. Como os ouvimos falar das nossas próprias línguas das grandezas de Deus. Aí nós vamos ver que essa manifestação de línguas estranhas também acontece em Samaria, em Atos 8, na casa de Cornélio, e também Atos 19, quando Paulo chega em Éfeso, com Áquila e Priscila, e impondo-lhes Paulo as mãos. Vamos lá, Paulo pergunta primeiro a eles, né? Perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Ele está falando de batismo com o Espírito Santo. Então, aí Paulo ora por eles, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Muita gente até hoje só conhece o batismo de João. Precisamos pregar o batismo com o Espírito Santo, anunciado por João e pregado por Jesus. Vamos fechar esse ponto aqui. Meu Deus do céu, a hora já se foi. Versículo 11. Como ouvimos falar nós da grandeza de Deus na nossa própria língua. Agora presta atenção, porque quando Pedro vai à casa de Cornélio, em Atos 10, o Espírito Santo desce sobre eles. O versículo 45 do Atos 10 diz assim, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admirando-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois o ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Olha aqui, ouvia-os falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar água para estes que não sejam batizados? Estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? Aí Pedro vai agora para Jerusalém, depois que ele volta de Cesareia, ele vai explicar o que aconteceu. Aí no Atos capítulo 11, quando a gente está lendo aqui no discorrer da explicação de Pedro, o 14, e o 13 e o 15, e o 16 diz assim, olha que coisa linda. O qual te dirá,
palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como nós no princípio. Oh, aleluia! Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Categoricamente, biblicamente, Atos 2 é línguas estranhas. Precisamos ensinar isso, precisamos pedir autoridade de Deus para pregar sobre isso. Isso é algo que a igreja precisa receber, senão nós vamos ficar só no batismo de João. Ficaremos como Áquila e Priscila. Deus que nos guarde e tenha misericórdia de nós. Que essa aula, que esse trimestre seja um trimestre para poder sacudir as nossas vidas, porque os discípulos, quando foram batizados com o Espírito Santo, eles sacudiram Jerusalém. Eles fizeram um alvoroço por onde eles passaram. Oh, aleluia! Vamos lá, que nosso tempo não espera, já estamos indo para a nossa meia hora. Mas se você tiver qualquer dúvida, deixe o seu comentário. Eu vou fazer um vídeo com maior riqueza de detalhes só sobre Atos 2. Aqui nós estamos abordando outros assuntos. Tá bom? Vamos lá. Então nós temos aí, sinais sobrenaturais do dia de Pentecostes, já falei. Línguas estranhas como evidência dos sinais, também falei. E falar em língua é a natureza profética. Também falei. Dúvida? Aproveita para você deixar o seu comentário. Até se você discorda, nós vamos trazer uma fala a respeito desse assunto. Depende de você. Vamos lá, o propósito dos resultados. Um estudo à luz da Bíblia acerca do propósito dos resultados do batismo com o Espírito Santo muito atribui para atestar a validade da ênfase dada pelo movimento pentecostal quanto à importância de buscar esta experiência. Então, esse propósito aqui é um propósito que a gente precisa buscar essa vida espiritual. O 3.1 diz: o propósito do batismo com o Espírito Santo era revesti-lo, era trazer para eles uma capacidade que só Deus poderia dar a eles. Ninguém mais poderia dar essa capacidade. Era uma capacidade de desbravar, de ser ousado. Atos 1.8: recebereis poder, capacidade, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O 3.2: os primeiros discípulos depois do Pentecoste. Bom, depois do Pentecoste, a igreja só cresceu. Qual era a obra, digamos assim, a receita? Vamos falar de receita. Qual era a receita da igreja para o crescimento tão rápido? Oração, evangelização, pregação e ensino da palavra. Comprometimento com Deus. Homens santos que tinham medo de pecar e ofender Deus. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus em santidade, mais nós temos senso de que somos pecadores e mais preservamos a nossa vida em relação ao pecado. Olha só que interessante, né? Os primeiros discípulos, depois do Pentecoste, a igreja cresceu e causou espanto no mundo. Hoje, a gente faz o quê? A gente não contribui na igreja como deveríamos contribuir investindo em missões. Muitos não contribuem, talvez, porque a sua igreja não tem um programa sério de missões. Pode ser, de repente. Outros não contribuem, porque a igreja até tem um programa sério, mas ele, não sei, tem a mão ressequida.
mas a gente paga, mas há pessoas que pagam para ver shows de homens evangélicos e não evangélicos. Investe em estrelas, mas não investe no reino. Fazem investimento em homens com seus estrelados, mas não faz investimento na obra de Deus. E esse é um grande problema que nós enfrentamos, porque nós estamos se tornando antropocêntricos. Gostamos de shows e não de cultos. Fazemos investimentos em pessoas erradas. Que Deus nos guarde, porque o Pentecoste mudou a história da igreja. O 3.3 diz: resultado do batismo com o Espírito Santo. Bom, o resultado do batismo com o Espírito Santo foi avassalador, foi desbravador, foi assustador. Atos, no capítulo... Cadê? Deixa eu achar aqui. Atos, no capítulo 4, no versículo 31, diz que eles orando, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Que Deus nos dê essa intrepidez. Que o Espírito Santo, que está aqui com a gente, nos assistindo, está dentro de nós, que o Espírito Santo nos jogue de joelhos. O lugar tremeu. Houve um terremoto divino. Isso é encantador. Que coisa linda. Que o Espírito Santo, quando a gente estiver lecionando essa aula, ele nos use e nos tome de maneira sobrenatural. Bom, amigo, eu vou falar até que peninha, mas nós estamos chegando no fim. Que o Espírito Santo inclina o nosso coração para Deus. Talvez não que o Espírito Santo incline, isso é o nosso papel, mas que o Espírito Santo nos ajude a inclinarmos o nosso coração para Deus. Que reconheçamos as nossas misérias diante de Deus e que clamemos por Deus, nosso Senhor. Fechando aqui, que cada discípulo de Cristo na atualidade seja despertado para buscar o batismo com o Espírito Santo. E aqueles que já passaram pela experiência sejam estimulados a buscar continuamente serem cheios do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é selo de santidade. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento, é como se um fogo fosse aceso dentro de você. E se você não colocar lenha, esse fogo vai se apagando. 6:13 de Levítico, 6:12. Pela manhã o sacerdote removerá a cinza e colocará lenha. E o 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Quando o Espírito incendeia a nossa alma, remover a lenha, remover a cinza e colocar o fogo é papel nosso. Quem acende é Deus. E quem mantém aceso somos nós. Por isso Paulo fala assim, não extingueis o Espírito. Ou numa outra versão, não apagueis o Espírito. Que o vento do Espírito sopre sobre nós e enche-nos dele. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e te usa. Que Deus possa batizar você com o Espírito Santo. Que você possa sentir o ardor e o fervor de Deus na sua alma. Fica com Deus. Até a nossa próxima lição de número 5. Até lá, que Deus nos dê essa oportunidade de alcançarmos mais uma lição 5. Grande abraço.